O dia de hoje, Purim, o Rabino começou a explicar ações bonitas e interessantes para nós. O dia de hoje, em Jerusalém, em mercados tradicionalmente, eles comemoram Purim no dia de hoje. E para se identificar com eles, a gente hoje não fala Tachanun, as demais mitzvot não temos obrigações, porém, existe uma orientação para no dia de hoje, quem puder ainda dar um mishloach manot, dar um presente de 2 alimentos para uma pessoa, e presente para os pobres no dia de hoje. 2 presentes, valendo uma refeição para cada um, igual que a gente fez ontem. Então, seria para a gente se identificar também com aqueles que estão fazendo as mitzvot no dia de hoje, sexta-feira. Certo? Agora, a pergunta é por que teve esse Shushan Purim. O Rabino explicou que, na verdade, na cidade de Shushan, a guerra durou um dia a mais. Então, por isso, o Purim ele é comemorado não no dia da guerra, sim no dia que eles puderam descansar da guerra. Lá, como demorou um dia a mais, a guerra foi no dia de ontem, então foi hoje que eles descansaram. Então, por isso, em Shushan, foi fixado o dia de Purim no dia seguinte. Ok. E o que isso tem a ver com Jerusalém? Isso foi em Shushan. Isso aconteceu na Pérsia. O que tem a ver Jerusalém e as cidades cercadas com a Pérsia? Você pode me dizer que hoje, lá na Pérsia, eles vão comemorar um dia depois. O que tem a ver Jerusalém? Então, o Rabino falou, eu queria só explicar o que ele disse. Então a Guimará fala para ele. Mas o que tem a ver? O que tem a ver para ele? E por isso você vai fazer nas cidades cercadas que ainda eles estavam... Jerusalém já existia. Jerusalém muitos anos antes. Jerusalém foi... Jerusalém sempre existiu, local geográfico, mas ele designado para a construção do templo já foi desde a época do rei Davi. Aqui a gente está falando, já tinha sido destruído o primeiro templo, estava prestes a reconstruir o segundo templo. Então, o que tem a ver em Jerusalém? Então, aqui é uma lição muito interessante. Que, na verdade, ontem me perguntaram, será que a gente faz Halel em Purim? Halel é um trecho que a gente louva a Deus na Tefilá quando temos ocasiões especiais. Que ocasião tinha uma aniquilação total contra o povo. Então, tem 2 respostas. Resposta no Megilá é o louvor. Mais um trecho da Tefilá, a leitura da Megilá é um grande louvor, você não precisa louvar mais, é que esse milagre de Purim ocorreu fora de Israel. Por isso você não faz o Halel. E de novo a pergunta, o que tem a ver fora de Israel, dentro de Israel? E aqui tem uma explicação muito bonita e importante da gente lembrar, especialmente nos dias de hoje. O que acontece? O milagre, quer dizer, a extensão da guerra de Shushan, o centro de todos as acontecimentos de Shushan, que era 20 anos, quase 70 anos. E o que acontece com o nosso povo, conforme a gente vai se acostumando fora de Israel, para Jerusalém, em Los Angeles, em Miami, tem restaurantes kasher melhor. Por que eu vou dar meu sangue, minha vida no exército de Israel, se eu posso viver tranquilamente com Bolsonaro no Brasil? Está certo que ele quer fazer guerra, mas guerra não tem. Enquanto o Putin não chegar aqui, está certo? A coisa não é muito tranquila. Então, a pergunta é, o que acontece com o nosso povo, e aconteceu com a Alemanha, por exemplo, onde as pessoas se achavam, Yehudim, mais alemães do que alemães. Se vocês sabem de onde surge o termo templo, não templo Beit HaMikdash, mas o templo como se fosse sinagoga, templos, nos Estados Unidos é muito comum, templo que assim chamados são sinagogas assim chamadas reformistas, tá certo? Da onde surgiu o termo templo? Porque eles tiraram, não sei se vocês sabem, mas o reformismo quando surgiu havia Jerusalém. Todo faria algum dia para Israel. O nosso Jerusalém é a Alemanha, nós somos alemães. Nossos templos são as nossas
hoje não pega. Como o reformismo tem que se reformar cada dia para ir pegando, tá certo? Então, hoje, se você falar uma coisa dessas, com sionismo e etc., não pega bem. Então, vai se adaptando. Mas para a gente entender que essa, na verdade, infelizmente, era a cabeça de muita gente que morava nos países fora de Israel e pensavam que essa é a nossa promessa dos anos 2000, não era voltar para Sion, e sim a promessa dos anos 2000, a promessa para a gente voltar depois de 2000 anos, é para a gente poder ficar aqui no Galut. Infelizmente, esse é um dos maiores sintomas de Galut. O que é Galut? O que é exílio? Quando você se acostuma com a nova situação. Quando você sabe que usar máscara é estranho, então pelo menos você está almejando para uma coisa diferente. Quando você já se acostumou e minha filha já sai de casa, não pode sair sem máscara, ela chora se está sem máscara, isso é alguém que já nasceu no Galut e acha que é assim que era para ser. Sempre foi assim. Um milagre foi em Shushan. Terminou a história de Purim. O que aconteceu? Esther, não é que Esther voltou para casa, sendo a esposa daquele malvado, não mataram o povo. Tá bom que graças a ela pediu clemência, a gente foi salvo, mas no palácio com o rei. O Mordecai termina a Megillah dizendo para a gente que ele era Ratsui Lerov Echav, ele era querido para a maioria dos seus irmãos. O que significa isso? Você acha que um rei judeu, uma figura judaica, ele tem que ser amado por todos? Não, senhor. O Mordecai ele não foi aceito por todos. O grande Mordecai, ele era amado pela maioria dos seus irmãos. Por quê? Porque ele teve que manter ainda a sua posição dentro do palácio e ele tinha que fazer a ponte, fazer os public relations com o Ahasverosh. E ele se manteve lá. Voltar a ser rabino, você não tem que ficar envolvido com os negócios do palácio. Mas ele fez isso em prol do bem-estar do povo judeu. Então, primeira lição, a gente vê que um bom líder, não necessariamente ele vai ser amado por todos, isso não é a definição de bom líder. E número 2, ele sacrificou a sua parte espiritual, dele poder ensinar a Torá o dia inteiro, para ele poder estar ligado com o reino, com o governo, para ele poder fazer as pazes, poder fazer as médias em prol do povo judeu. Voltando, se eu tenho, então, uma rainha fora de Israel, que é da judia, eu tenho um Mordecai, o Rebbe da época, morando aqui em Shushan, então sabe o quê? Tá bom aqui em Shushan. Vamos fazer nosso templo aqui em Shushan. Quem precisa voltar para Israel? Quem precisa almejar voltar para Israel? Por isso, então, os sábios disseram, a gente precisa fixar a data de Purim de tal forma que as pessoas vão associar Purim a Israel. E não associar Purim ao Galut. Por isso é super importante, na cidade justamente, aonde era a capital, aonde estava Esther, aonde estava Mordecai, que foi o milagre que demorou no dia seguinte, então todas as cidades que elas têm muralhas, igual Shushan tinha muralha, que elas têm muralhas não de agora, que elas têm muralhas na época que Israel foi conquistada. Quando ela foi conquistada? Muitos anos antes, quando Moshe tinha falecido, Yoshua, ele entrou. Então, esse vai ser o marco, esse vai ser o que vai definir qual dia vai ser Purim. Justamente para as pessoas darem o valor adequado para Purim, não a Shushan como uma cidade fora do Galut. E que a tive o Ahasverosh ele assim a reconstruir o segundo festa judaica. A nossa festa, a gente comemora o fato de voltar para Eretz Israel. O dia de hoje lembra a gente muito bem cômodo e confortável que a gente vive. Baruch Hashem, eu tenho abundância material. Baruch Hashem, eu tenho abundância espiritual. Vão lá do jeito que está, eu rezo por eles. A gente tem que fazer de Mashiach chegue e todos possam ir. A gente não pode a gente se acomodar, é justamente isso que os sábios fixam. A gente não se acomodar, e por isso no dia de hoje a gente não fala Tachanun, por isso, como eu falei, quem puder dar Matanot Levionim, presente para os pobres, e fazer Mishloach Manot do dia de hoje, para a gente se conectar com os Yehudim, não de Shushan. Shushan também, talvez, quem mora lá, não sei quantos moram lá, estariam
hoje comemorando, mas se conectar com os Yehudim que estão em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é a única que a gente tem certeza absoluta que ela tinha muralha desde a época de Yoshua. Outras cidades, sem dúvida, tem algumas cidades que fazem Purim 2 dias, então cambalhota 2 dias, etc. Deixa com vocês. Então, essa é a ideia super importante da gente lembrar que, por um lado, Purim, a gente não fala Halel, porque o Purim terminou, mas não terminou felizes para sempre. O Mordecai continuou lá, tendo que enfrentar. A Esther ela ficou lá até o final da vida. Então, essa é a mensagem da gente saber. Os dois juntos. Aquele túmulo que todo mundo deve ter recebido, que eles têm como tradição, e é legal eles, assim, puxar a linguiça para o lado deles, mas não temos certeza absoluta disso. Fala. Como é que eles foram parar? Como os judeus foram parar na Pérsia? Todo mundo construiu pessoas para a Babilônia, e de lá eles foram para os lugares próximos, Iraque, Irã. Foi destruído pelos babilônios. Os gregos, eles estiveram no meio do segundo templo, foi a história de Hanukkah, que a gente ganhou, e depois ele foi destruído, infelizmente, pelos romanos. O que mais? Dúvidas? Mas tem grupo de romanos que era, se dice, uma das verticais rusas de judaísmo. Os romanos Alguém? do conservadorismo, da onde que a essência do Estado veio. A relação da história com a construção do segundo templo. Total, muito bom. Então, está escrito, antes da história, o templo já estava sem ser uma pergunta importante. Alguém mandou, a gente falou recentemente sobre Beit HaMikdash, Korbanot, porque nunca ninguém reconstruiu. Então, se eu não me engano, famoso, que ele reconstruiu muita coisa em Israel dele, quem conhece lá em Jerusalém, Monte Fiore, já ouviram falar? Não? Um homem muito, muito rico, ele construiu muita coisa. Então, na época dele, pensaram até em reconstruir o terceiro templo. Mas a questão é que o lugar exato da onde é o Mizbeach, o altar, isso vai ser um dos sinais, inclusive, que Mashiach ele vai ter que trazer para a gente, falar, olha, o local preciso, exato, é aqui. Isso ele vai ter como tradição, ele vai falar, olha, o local é aqui, isso faz parte da função de Mashiach. Uma das questões, além das questões como a gente vai construir o templo no local onde temos os primos, etc. Mas tem uma questão, mesmo se tivéssemos domínio total sobre esse espaço, a gente não teria como construir. Mais uma coisa, o terceiro templo, ele não é uma réplica do segundo templo. Ele está também baseado nas profecias de Yehezkel. E essas profecias a gente não tem como decifrar. Então, só Mashiach vai falar para a gente exatamente como vai ser a estrutura do templo. Não temos como reconstruir. Já o segundo templo, ele começou a e a reconstrução do segundo templo. Esses, inclusive, são relevantes para toda a história de Purim. Porque o Ahasverosh ele tinha feito aquele banquete para comemorar que nos cálculos dele já tinham se passado 70 anos, mas o cálculo dele ele tinha calculado errado. Ele calculou errado. Então, naquele banquete, as roupas do Cohen Gadol, que ele tinha herdado através da esposa do avô dela, que era o Nabucodonosor, que roubaram no templo. E esse também foi um dos problemas que os judeus participaram de uma festa onde ele estava vestido com as roupas do Cohen Gadol, usando o templo. Hebrão, reconstrução porque ele falou, passou 70 anos, a profecia era de 70 anos, não foi reconstruído, vai ver que passou, ele errou no cálculo. Então, por isso, foi grave para os judeus, conceitualmente, participarem de uma festa dessas. Quando Haman ele sobe no posto,
um dos decretos que ele fez foi proibir a reconstrução, a continuação da construção do segundo templo, que já estava começando. Isso foi o que Aman ele proibiu. Quando a Esther ela entra para falar com a Hashverosh, e ele vai lá e estica o mastro para ela e fala: olha, o que você quer? Eu quero um jantar. Pede qualquer coisa até metade do reinado. Eu quero mais um jantar. Bom, o que você quer agora? Pede qualquer coisa até metade do reinado. E metade do reinado, por que não 3/4, 2/3? Por que metade? Então, metade, Hetzi também é uma maneira de dizer, uma divisória. Algo que divide. Metade é algo que divide eu e você. Então, os comentaristas dizem que ele estava pronto para fazer qualquer coisa até aquilo que nos divide. Apesar dele não saber ainda que ela era judia conscientemente, mas o que ele estava dizendo, no fundo, é: eu aceito qualquer coisa, menos aquilo que nos divide. Aquilo que eu proibi, reconstruir o templo. Se você me pedir isso, eu não vou conceder. Concedo qualquer outra coisa, mas a construção do templo, isso é Hatzi Amalchut, até a metade do reinado. Até isso, até aí a gente vai. A partir daqui a gente não negocia. Eu não vou permitir a reconstrução do templo. Só depois da história de Purim ter terminado, Amã ser enforcado, foi permitido para eles construírem. Isso teve continuidade com o filho desconhecido que a Esther teve com a Hashverosh. Eles se casaram. Quem foi o filho deles? Koresh. Koresh diz para a gente os nossos sábios que Koresh eram as mesmas letras de Kasher, Raf, Rei, Shin, ou Kasher, um rei Kasher, porque ele permitiu com que a construção do templo pudesse ter continuidade, e aí sim, a época de Ezra, Nehemia, eles voltaram para Sion, e voltaram lá, inclusive, a gente acabou de falar de Mordecai, que Mordecai não era aceito pela maioria. O segundo templo, ele foi reconstruído, e o Ezra e Nehemia, que eram 2 profetas, tentaram convencer a turma para voltar, mas nem metade do povo voltou. Olha como era importante no começo, olha como é importante que os sábios fixassem a festa de Purim relacionadas a Jerusalém, porque muita gente não quis voltar para Jerusalém. Para que eu vou voltar para Jerusalém? Aqui em Shushan tá bom. Temos um rei, temos uma rainha, eu estou confortável, estou cômodo, restaurantes kasher, sinagoga. Por que eu preciso voltar para Jerusalém? Não tá? Obrigado, escolha. É isso? Perfeito. Escolha, é isso mesmo. Tem que ir lá pelo Beit HaMikdash. Mas lá você vai ter que recomeçar uma vida nova. Quem é o domínio de Eretz Israel não é o domínio daqui. Você não tem todas as comodidades. Você já não conhece os esquemas. Quem quer voltar para lá? Você precisava de coragem. Então é super importante a gente saber que o dia de hoje lembra a gente não se acomodar com o galut. A gente não se acomodar com a mediocridade. A gente saber que o galut, ele tem o galut global e o galut individual. Qual que é o galut individual? Qual que é o maior exílio individual? O maior exílio individual não é quando você vive na escuridão. O maior exílio individual é quando você acredita que a escuridão é a luz. Quando você acredita que Shushan é a nossa capital. Quando você acredita que nós estamos vivendo bem do jeito que a gente está. E a gente não almeja voltar. Por isso, os sábios colocaram em toda a reza, o tempo todo, cada 2 palavras, Yerushalayim, Yerushalayim, voltar para Jerusalém, reconstruir Jerusalém, para a gente não esquecer o nosso foco. Primeiro passo para a gente melhorar uma doença é você reconhecer a doença. Se você acha que a doença é um modo de viver, você está perdido. Você primeiro precisa reconhecer que aqui existe um problema. Aí você já tem um norte. Na hora que você tem um norte, já fica mais fácil para você conseguir seguir em direção a ele. Então, qual que é o nosso norte? O norte é de saber que o estado que nós estamos hoje, nós temos, de forma global, nós temos apenas 1/3 das mitzvot que a gente pode cumprir. Significa que o motivo pela qual Hashem criou o mundo, que são a gente cumprir as mitzvot, ele não está sendo realizado de sua forma plena. Vai ser realizado quando a gente tiver um rei, quando a gente tiver Beit HaMikdash. Agora, nível individual, a vida que nós levamos, e a gente acaba empurrando, e vamos indo, mishlepser, como se fala em Yiddish, a gente estamos carregando, a gente não pode se contentar com ela. A nossa reza poderia ser melhor, as nossas mitzvot poderiam ser melhor, a nossa tzedakah poderia ser melhor, os nossos relacionamentos poderiam ser melhor. E a gente se acostuma com aquilo que igual a máscara, virou normal. A gente tem que todo dia tentar e reavaliar e pensar o que eu posso melhorar no dia de hoje. O meu potencial está aqui. Quanto disso eu estou fazendo? Será que eu não estou vivendo na escuridão? Será que não estou me acomodando com o mínimo?
a gente possa voltar para de forma individual e de forma coletiva. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Rabino. Shabbat Shalom, Hazak Baruch. Tchau.